caros amigos do canal Musicando-se. Eu sou Bruno Maia e é com imenso prazer que eu anuncio o retorno desse nosso projeto maravilhoso que ficou um tempinho aí parado, mas agora está voltando com todo o amor pela música e pela interpretação que a gente tem e, acima de tudo, por vocês, né, meus inscritos que sempre ajudam a gente com os comentários para que a gente possa melhorar. E para hoje eu escolhi uma música de autoria do grande Cazuza, um texto chamado Poema. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. Eu acordei com medo. Para quem não conhece, Poema foi uma música que o Cazuza, na verdade um poema que o Cazuza escreveu para sua avó, Dona Maria José. E esse poema ficou guardado aí por um bocado de tempo. Quando o Cazuza faleceu, a mãe dele, Dona Lucinha Araújo, pediu a Dona Maria José que ele conseguisse aquele poema para que ela pudesse conservar no acervo. E Dona Maria José disse, não. Esse poema foi um presente, eu não posso dar um presente que me foi dado. Pois bem, quando Dona Maria José faleceu, chegou até as mãos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, uma caixinha com alguns pertences que haviam sido deixados pela Dona Maria José, e dentre esses pertences estava o tão famoso poema. Quando a Lucinha Araújo viu com calma aquele poema, ela encaminhou na mesma hora para o Frejá, que era o grande parceiro do Cazuza na época do Barão Vermelho. E aí o Frejá começou a pensar uma noite inteira, em claro, na possibilidade de transformar aquilo ali, numa música, e tirou uma música. Só que na manhã seguinte, quando ele olhou para aquele filho recém-nascido, aquela música recém-nascida, o Frejá disse assim, pô, meu irmão, isso aqui não pode ficar na minha voz. Isso aqui vai ter que ir para um cara chamado Ney Matogrosso. E aí, em 1999, a música foi lançada, no CD Olhos de Farol. Bom, vamos ao texto, para a gente ter uma noção, desse texto tão belo chamado Poema. O texto já começa dizendo assim, ó. Eu hoje tive um pesadelo e levantei a tempo. O eu lírico já começa na primeira pessoa, mostrando essa forte carga emocional, essa forte carga subjetiva, dizendo que hoje teve um pesadelo, ou seja, lembranças ruins, e levantou a tempo, mas a tempo de quê? Até então nada nos foi revelado, ou seja, foi algo que mexeu com ele. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho e lembrei de um tempo, ou seja, o eu lírico já se declara para alguém, já se manifesta mostrando para alguém, ele está cantando para alguém, ó. Eu acordei no escuro, tipo de um neto, procurando o carinho de alguém que possa lhe acolher, no caso sua avó, que nos momentos de medo iria agarrá-lo, acolhê-lo como uma criança frágil. E lembrei de um tempo, aí vem o memorialismo, olha que coisa interessante. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança, ou seja, o poema dedicado à avó faz com que o poeta, e eu lírico ao mesmo tempo, Cazuza, rememore aqueles momentos de sua importância na sua infância ao lado de sua avó. E o medo era motivo de choro, desculpa para um abraço ou um consolo, ou seja, você viu o lírico mostrando que na infância o medo, a carência, fazia com que qualquer medo que ele sentisse o conduzisse a um estado de tristeza tão intenso que ele chorava. Olha aí, a segunda estrofe ele diz: hoje eu acordei com medo, mas não chorei. Passado, ele chorava, agora o presente. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo, ou seja, eu nem pedi por acolhida. Do escuro eu vi um infinito, sem presente, passado ou futuro, ou seja, do escuro, ou seja, daquela situação, será que é o escuro do quarto ou é o escuro da situação, uma metáfora para um momento de tristeza, de solidão em que o eu lírico se encontra? Fica essa dúvida, hein? Do escuro eu vi um infinito, sem presente, passado ou futuro. Aqui a gente enxerga uma metáfora para aqueles momentos da vida em que a gente realmente está muito perdido, a gente está desnorteado. Mas aí ele vai e lembra de algo que o fortalece. Senti um abraço forte. É a avó. Já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. Ou seja, a lembrança da avó. Por mais que naqueles momentos mais velho, quando ele está mais velho, que ele não tem talvez a avó em todos os momentos ao lado dele, já homem feito, mas a lembrança do abraço virou uma espécie de amuleto protetor para o Cazuza. Então ele acaba sentindo naquela lembrança daquele abraço forte a acolhida de que ele precisa. Era uma coisa sua. Sua o quê? Esse som referencial anafórico remete à avó. Era uma coisa dela, era o abraço, era o cheiro, era a lembrança, era tudo que
trazia aquela sensação gostosa pro eu lírico. E aí ele confirma dizendo o seguinte, ó. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa, ou seja, a vida é feita de perdas, infelizmente. Mas a gente vai aprendendo a lidar com elas. A gente aprende a valorizar cada momento, principalmente no momento em que a gente está vivendo hoje, né? Os momentos ao lado das pessoas que a gente ama. Ou está perdendo alguma coisa, morna e ingênua que vai ficando no caminho. A própria ingenuidade da infância, ela vai se perdendo, nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo a lidar com as dores. Mas é um caminho que é escuro e frio. É o amadurecimento, é duro para todo mundo. Mas também bonito, porque é iluminado. Por que esse caminho é duro? O amadurecimento. Mas também é iluminado, porque a gente já tem uma noção de como vai reagir. A gente vai criando experiência. As dores vão nos trazendo experiências. Ele é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Ou seja, o passado nos prepara para o futuro. Sempre vai ser assim. E aí ele recomeça. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Ou seja, a ciclicidade. E assim vamos vivendo. Espero que tenham gostado dessa análise. Toda semana, aos domingos, nós teremos aí um videozinho novo, né? Curte, compartilha. Qualquer coisa eu estou nas redes sociais, lá pelo Instagram, com o @BrunoMaia87, tá bom? Um beijo bem grande e um bom retorno aí para o Musicandos e para os nossos inscritos. Um abraço e até a próxima, moçada. Tchau, tchau.